Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa relação bem complexa, né? Estados Unidos e China. Essa questão comercial. É verdade. E olha, o material que a gente viu mostra um cenário assim cheio de sinais trocados, né? Exatamente. De um lado, parece que a China está talvez mais aberta para negociar tarifas, mas ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo, os Estados Unidos vêm com novas medidas e a economia global fica naquela névoa, né? Muita incerteza. pois é. Nossa missão aqui é tentar desemaranhar isso. O que está acontecendo de fato? E quais são as consequências, né? Olha, algumas fontes indicam que Pequim estaria sim disposta a avaliar propostas de diálogo americanas. Uma mudança de tom, talvez. É o que parece. Talvez por influência de conselheiros como citar o Wang Huning, que defendem uma paciência estratégica. Paciência estratégica. Tipo, a China acha que aguenta mais o tranco numa guerra comercial prolongada. Exato. A aposta seria que eles estão, digamos, mais preparados para esse cenário adverso do que os USA no momento. Interessante. Mas aí, como a gente falou, tem o outro lado, né? As ações americanas. Sim, ações bem concretas. O governo Trump foi lá e tirou isenções de imposto para aquelas importações de baixo valor, né? Shine, Temo. A famosa taxa da blusinha. E as tarifas são altas, né? Chegando a 120% em alguns casos. Altíssimas. A desculpa oficial, bom, a justificativa é combater a entrada de fentanil, mas é óbvio o impacto na arrecadação, na proteção da indústria local. Claro. E some-se a isso aquela proposta de corte no orçamento americano, né? 163 bilhões de dólares. Isso, e cortando de onde? Educação, habitação, para aumentar gastos em segurança, controle de fronteira, quase 65% a mais. É um redirecionamento forte. É um movimento bem significativo. E aí, a economia americana como fica no meio disso tudo? Os dados parecem confusos, muito confusos. Porque, olha só, o relatório de empregos de abril, o payroll, veio forte. 177 mil vagas. Surpreendeu, né? Surpreendeu positivamente. A participação na força de trabalho subiu um pouquinho, custo de mão de obra controlado, desemprego estável em 4,2%. Olhando só isso, Daria para pensar que o risco de recessão diminuiu, talvez. à primeira vista, sim. Só que aí você olha outros dados e a coisa complica. Tipo o quê? O PIB. O PIB do primeiro trimestre de 2024 encolheu 0,3%, anualizado. Caiu. Caiu. Mas como? Com emprego forte assim? Pois é. Uma das hipóteses que o material levanta é que as empresas podem ter antecipado importações que deram um salto, 41%, justamente para fugir de tarifas futuras. Ah, entendi. Importaram antes para estocar. E o consumo? E o consumo das famílias, ao mesmo tempo, perdeu fôlego, desacelerou. E a inflação continua sendo um problema, imagino. Continua, 3,7% ao consumidor, bem acima da meta de 2% do Fed, né, o Banco Central deles. O que dificulta cortar juros, mesmo com a pressão do Trump, né? Exatamente. Limita muito a margem de manobra do Fed. E essa combinação toda, emprego forte de um lado, PIB caindo e inflação alta do outro, Começa a levantar aquele fantasma da estagflação. justamente, inflação alta com crescimento baixo ou negativo. E alguns analistas que a gente leu ligam isso diretamente à tentativa de reindustrializar os Estados Unidos meio que à força. Tipo, trocar as cadeias globais que são eficientes por produção local, que talvez seja mais cara no começo? Isso pode gerar perda de eficiência, né? E aí mais inflação e menos crescimento, pelo menos no curto e médio prazo. É um risco real. E os mercados, como é que eles estão lendo isso tudo? Porque teve aquele susto inicial com as tarifas, uns 30 dias atrás. Teve, mas depois mostraram uma certa resiliência, né? O S&P 500, Nasdaq, eles recuperaram. E teve um fluxo de compra de títulos do Tesouro Americano por estrangeiros também, né? Sim, um movimento interessante. Mas agora o foco está todo naquela reunião anual da Berkshire Hathaway, né? O que o Warren Buffett vai dizer? É verdade, ele está sentado numa pilha de dinheiro, mais de 330 bilhões de dólares, depois de vender um monte de ação da Apple. É um sinal de cautela, né? Claríssimo. O mercado quer ouvir a visão dele sobre a economia, sobre as tarifas, sobre essa ideia do excepcionalismo americano. A tal crença de que os Estados Unidos são únicos, diferentes, vai ser interessante ouvir. Com certeza. E voltando para a China,
É crucial entender a posição deles, né? Eles falam em diálogo, mas Mas tem condições. condições bem claras. Exigem sinceridade, correção de práticas, que eles chamam de errôneas, por parte dos Estados Unidos. Não vão dar o primeiro passo, parece. E ficam observando cada declaração, cada movimento de Washington. A tal paciência estratégica em ação. Exatamente. Apostando que o tempo joga a favor deles, talvez pela ausência de pressão eleitoral imediata que o governo americano tem. E teve aquela história do acordo EUA-Ucrânia sobre terras raras, né? Isso pode ter influenciado a China a se mostrar mais aberta agora. É uma possibilidade que uma das fontes levanta. Talvez a China tenha interpretado isso como um aumento do poder de barganha americano e resolveu sinalizar alguma abertura para não ficar para trás. Faz sentido. Faz sentido. E para nós aqui no Brasil e para o resto do mundo, qual o impacto dessa briga toda? O impacto é global, não tem jeito. Essa incerteza toda complica o planejamento de qualquer empresa que opere internacionalmente. O FMI já está prevendo desaceleração, né? Já. Crescimento mundial abaixo de 3% para 2025. Para países como o Brasil, que exportam commodities, isso pode significar menos demanda lá fora. Afetando nossa balança comercial, nosso PIB. Exatamente. E essa ruptura nas cadeias produtivas, mesmo que surjam alguns acordos aqui e ali, a tendência geral é de diminuir o comércio global, a atividade econômica como um todo. Então, resumindo o quadro, é um cabo de guerra tenso. China acenando para negociar, mas com condições. EUA aplicando mais tarifas, cortando orçamento. E a economia americana mandando sinais bem confusos, né? Enquanto os mercados tentam, assim, se acostumar com essa volatilidade toda. Parece que a volatilidade virou o novo normal, né? Infelizmente, parece que sim. E o ponto-chave, como um analista bem colocou, é a incerteza. Risco você calcula, administra. Agora, a incerteza Paralisa. paralisa. As empresas ficam com o pé atrás para investir pesado sem saber quais vão ser as regras do jogo lá na frente, né? Mesmo que saia um acordo, dificilmente volta a ser como era antes, né? Muito difícil. As relações mudaram. E essa aposta na reindustrialização forçada, como a gente falou, pode acabar saindo pela culatra, gerando mais inflação e menos crescimento pela perda de eficiência. É um paradoxo. Fica então a reflexão, né? Será que essa estratégia de confronto, essa aposta na força, no art of the deal, vai realmente fortalecer a economia americana no longo prazo? Ou será que o custo da incerteza da perda de eficiência global vai ser mais alto do que se imagina? E até onde vai o tal excepcionalismo americano para aguentar essa turbulência toda, interna e externa? É algo para a gente continuar de olho, com certeza.